Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Como sempre, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. De volta com os vídeos, tentando manter a frequência de segunda, quarta e sexta. Eu pensei bastante sobre o que eu falaria hoje. Eu decidi falar sobre uma concepção muito comum no aprendizado de idiomas, que é aquela ideia de que você pode aprender qualquer língua como se fosse uma criança. E isso implica várias decisões que você vai tomar ao longo do seu processo de aprendizagem. Por exemplo, quando você decide aprender a língua como se fosse uma criança, você, em geral, abre mão de um estudo mais intensivo da gramática, pelo menos no início. Você prioriza a aquisição de vocabulário e você se concentra em textos mais simples, textos que contam com o auxílio de imagens, por exemplo, e dinâmicas que se destacam por enfatizar o lado lúdico da aprendizagem, que é característico de um método focado na alfabetização de crianças em uma determinada língua. E o grande problema desse tipo de abordagem é que você não é uma criança, que você não vive num país cuja língua materna é a que você agora está aprendendo. Ou seja, você vai entrar em um contexto de artificialismo e você não vai ter o mesmo nível de imersão que uma criança tem. Sem contar que você já é uma pessoa adulta, já é alguém com experiência prévia, já é alguém que gosta de determinados assuntos, tem certas preferências, que vai se dedicar à leitura de textos de uma área profissional. Se você atua numa profissão, se você tem faculdade, você lê textos daquela sua disciplina. Você gosta, por exemplo, de futebol, você gosta de história, você gosta de séries. Você tem esse conjunto de gostos. E ao contrário de uma criança, você não é alguém que chega na posição de tábula rasa. Você já é alguém com experiências. E um bom professor de idiomas, ele precisa levar em consideração as experiências prévias. Aliás, qualquer professor deve levar em consideração a familiaridade do aluno com o tema que ele vai ensinar. Ou seja, você não pode tratar uma pessoa adulta do mesmo modo que uma criança, porque o processo de aprendizagem deles é diferente. Um adulto, ele começa no nível, ele não é como a criança, ou seja, ele não vai ter talvez a mesma paciência que uma criança vai ter para aprender a língua desde o começo, para se aprimorar, por exemplo, em fonética. Me veio aqui até a curiosidade que o Gadamer, o Hans-Georg Gadamer, ele aprendeu francês na escola e ele conta que passou praticamente um ano inteiro de estudo de francês só focado em fonética. Então ele não aprendia nada de gramática, ele não lia texto, ele não escrevia em francês, ele só se concentrou na fonética. Pensem vocês se isso seria possível se o Gadamer fosse adulto e quisesse aprender francês. Não seria. Evidentemente isso trouxe vantagens, trouxe, porque ele falava francês sem sotaque, falava quase como um nativo, da mesma forma que alguém que aprendeu francês desde a infância, desde muito novo, alfabetizado na língua. Mas um adulto teria paciência para passar um ano inteiro estudando fonética? Hoje, no século XXI, TikTok, vídeos curtos, chat GPT, você acha que essa pessoa teria paciência? Ainda mais uma pessoa adulta, que geralmente aprende o idioma com fins instrumentais. Ou seja, aprende o idioma porque precisa daquela língua para leitura de textos, porque precisa daquela língua para fazer um intercâmbio, arrumar um trabalho. Então ela não vai ter a mesma paciência de estudar fonética. Ela precisa de técnicas que permitam a melhora de outros aspectos, além da pronúncia sem sotaque. Até porque isso é outro fetiche muito divulgado por pessoas que têm escolas de idiomas, do falar sem sotaque, o que é um certo absurdo. É claro que existe um certo preconceito dos falantes nativos com relação a pessoas que falam com sotaque, porque é estranho, mas para a maioria das pessoas não é importante falar sem sotaque, e me parece que não faz tanta diferença assim se você não vai ser alguém que participa da sociedade, daquela que tem aquele idioma por língua nativa de uma forma profunda. Se você vai ser um acadêmico, se você vai dar aulas,
se você vai ocupar um cargo de destaque, evidentemente você vai se dirigir a um número de pessoas maior. Então, nesse caso, vale a pena investir numa neutralização de sotaque. Mas eu considero algo muito específico e para mim não é tão relevante assim. Eu acho que falar com sotaque é algo natural e todo mundo que aprende língua depois de velho, em alguma medida vai ter sotaque. A não ser que a pessoa, claro, contrate um fonoaudiólogo e se aprimore para não falar com sotaque. Mas é uma coisa tão específica. É uma opção que serve a uma camada tão pequena da população que eu acho que se preocupar com isso não vale a pena. E do mesmo modo que falar como um nativo, aprender como uma criança, da mesma forma que uma criança, para evitar esse cacófato horrível que existe com o verbo comer e a palavra como, mas aprender da mesma forma que uma criança não faz sentido. E algo que até, se você parar para pensar, faz com que você se sinta mal, porque você vai ler textos que, com todo respeito, são textos de criança, são textos idiotas, porque são textos feitos para uma criança ler. Você precisa ler textos, claro, de acordo com o seu nível, e nesse caso entra uma curadoria do professor para selecionar textos apropriados e fazer até mesmo adaptações dos textos, o que acontece muito. Existem livros por aí que fazem adaptações de histórias famosas de acordo com o nível do aluno, mas ao mesmo tempo o professor precisa, enquanto faz as adaptações, trazer também elementos que dificultem, elementos que instiguem o aluno a se aprofundar, a avançar no conteúdo. Caso contrário, ele vai ficar sempre naquela mesma camada de ler textos adaptados e não vai conseguir progredir para ler textos difíceis, textos que realmente desafiam, textos interessantes, porque você para pensar, quando o nativo escreve um texto, ele não pensa, vou escrever esse texto pensando na pessoa que não fala a minha língua de maneira nativa, vou pensar na pessoa que aprende como língua estrangeira. Ninguém faz isso. Você escreve um texto, em geral, buscando se comunicar com aquele círculo de pessoas com as quais você convive ou cujo convívio você deseja obter. Então você vai sempre se dirigir a essas pessoas, você vai citar coisas que fazem parte do contexto cultural daquele país, você vai citar episódios que ficaram famosos em uma determinada data, de modo que, para quem está de fora, sempre vai ser difícil se familiarizar, mas não é impossível. Você consegue obter uma familiaridade e se tornar fluente naquele idioma sem precisar aprender da minha forma com criança, o que é muito mais lógico. O que há de verdade nesse mito de que você tem que aprender como se fosse uma criança é que a aquisição de vocabulário ela é prioritária com relação à gramática. Então, memorizar vocabulário, memorizar estruturas frasais específicas e depois buscar entendê-las é o processo natural do aprendizado de qualquer idioma. Você primeiro aprende a falar, você aprende determinadas estruturas e a partir daí, você formando aquelas estruturas, desce até as regras e as exceções. E a partir daí você constrói um conhecimento mais sólido, o que é justamente sedimentado pelo estudo da gramática. E nesse caso, realmente, você vai seguir um processo semelhante ao de uma criança, porque esse processo ele não é exclusivo das crianças, ele é universal para todo mundo que quer aprender o idioma, uma língua estrangeira. Isso é o que há de verdade nessa premissa de que você tem que aprender como se fosse uma criança. Mas ela não é algo que você deva levar ao pé da letra. Você precisa entender o que há de positivo na ênfase justamente nesse aspecto natural, ou seja, o que há de válido ali, em um método mais voltado para um aprendizado natural, e o que há de realista de trazer textos infantis para pessoas que têm 30, 40 anos. Não faz sentido. Cada idade pressupõe métodos diferentes. E daí o talento do professor, justamente entender a situação do aluno e a partir daí trazer um material que consiga levar o aluno de uma situação de completa estranheza até a absoluta tranquilidade no trato do idioma. E isso é uma habilidade muito difícil de se conseguir. E outra coisa, nem sempre será bem exercida por um professor nativo.
O que é também uma situação curiosa desse mundo dos idiomas, que é a falácia de que um professor nativo é melhor porque é melhor. Absolutamente não. Um professor nativo, ele pode ser bom e pode ser ruim. Eu falo português e eu não seria um bom professor de português como língua estrangeira. Talvez uma pessoa que é estrangeira, que é de fora e fale português, tendo a especialização para ensino de português para pessoas que não são nativas, se saia muito melhor do que eu. Ser nativo tem as suas vantagens? Claro que tem. Mas isso não substitui justamente essa experiência que um bom professor, alguém que estudou, alguém que tem familiaridade com esse processo e é do mesmo país da pessoa que está aprendendo, vai proporcionar. Esse professor tem experiências muito boas que o professor nativo não vai ter. Então você pode mesclar essas habilidades, justamente não se restringindo. E a partir daí você constrói um processo de aprendizagem muito mais realista. E se a gente pensar o estudo da gramática, porque o estudo da gramática é fundamental. Agora, ele não é um estudo que deve ser feito num nível muito profundo. Deve ser feito num nível mais elementar e que capacite a escrita correta do idioma, mas ele não precisa ser profundo ao ponto de você entender, por exemplo, o que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Nem sempre para uma pessoa que não vai escrever naquele idioma, não vai se especializar na gramática do idioma, será necessário o conhecimento do que é uma oração subordinada e como funciona a oração subordinada. Certas situações são opcionais, mas o que é necessário, sim, deve ser ensinado de forma que o aluno consiga se comunicar bem no idioma, dentro daqueles 4 pilares que a gente já conhece: escuta, fala, escrita e leitura. Dentro desses 4 pilares, o aluno precisa se sair bem. Evidentemente que as habilidades chamadas ativas, que são justamente a escrita e a fala, são complexas, levam tempo. E elas têm um florescimento mais tardio, se comparado às duas atividades que são atividades mais receptivas, que são justamente a leitura e a escuta. Então você primeiro desenvolve leitura e escuta, e nesse caso, claro, com um conteúdo adequado, que não vai tratar o aluno como se fosse uma criança, quando ele não é, e a partir desse desenvolvimento e dessa imersão, você vai conseguir aprender. É um processo difícil? Eu diria que não é um processo difícil, mas leva tempo e custa um esforço. Não existe nada na vida que não exija um mínimo de dedicação. Claro que você não vai simplesmente progredir por estar se esforçando se você se esforça no sentido errado. Mas se você tem uma direção correta, tem clareza e se esforça, cedo ou tarde o resultado virá. Beleza, pessoal? Até a próxima.